No posto de gasolina, Pedro Silva trabalha há 5 anos por um salário mínimo para sustentar a mãe doente. Eduardo Mendes, um milionário arrogante, para sua Ferrari vermelha de 2,5 milhões na bomba, tratando Pedro como se ele fosse invisível. Pedro está nervoso verificando o óleo quando seu celular toca, e ele arranha a lateral do carro caríssimo, fazendo um risco profundo na chapa. O que Eduardo não percebe é que está diante do homem mais honesto que já conheceu em sua vida. O que acontece a seguir muda a vida dos dois para sempre. Mas antes de continuar a história, se você, assim como nós, acredita que honestidade vale mais que dinheiro e que todos merecem uma segunda chance, se inscreva no canal para não perder nenhuma história emocionante. Obrigado. Agora vamos voltar à nossa história. Pedro Silva olhou para o relógio do posto de gasolina e suspirou. Eram quase 7 da noite e ainda faltavam 2 horas para o fim do plantão. Seus braços doíam de tanto carregar galões de água e suas costas latejavam depois de um dia inteiro agachado verificando pneus e níveis de óleo. Aos 28 anos, Pedro já sentia o corpo de um homem muito mais velho. O posto São Cristóvão ficava numa avenida movimentada de São Paulo, no meio de um bairro de classe média alta. Carros caros passavam por ali o tempo todo, mas Pedro mal tinha tempo de admirá-los. Desde que começara a trabalhar ali há 5 anos, sua vida era uma correria constante, entre um cliente e outro, sempre tentando agradar o patrão, seu Joaquim, um homem de 60 anos que tratava os funcionários como escravos. Pedro secou o suor da testa com a manga da camisa suja de óleo e se aproximou de um Civic que acabara de parar na bomba. O motorista, um homem de terno, nem olhou para ele quando pediu para completar o tanque e verificar o óleo. "Já volto com a vareta", disse Pedro, mas o cliente continuou mexendo no celular como se ele fosse invisível. Enquanto esperava o homem abrir o capô, Pedro pensou na mãe. Dona Conceição, de 73 anos, estava internada há 1 semana no Hospital das Clínicas. Os médicos disseram que ela precisava de uma cirurgia no coração urgente, mas como era pelo SUS, a fila de espera poderia durar meses. Os remédios para controlar a pressão e a arritmia custavam mais de R$ 400 por mês, quase metade do salário de Pedro. "Moço, vai demorar?", o cliente do Civic perguntou irritado. "Desculpa, senhor, já estou abrindo aqui." Pedro levantou o capô e puxou a vareta do óleo. O nível estava bom, mas mesmo assim ele limpou com cuidado e mostrou para o cliente, que nem se deu ao trabalho de olhar. Era sempre assim. Para a maioria das pessoas que passavam por ali, Pedro não existia. Quando terminou o serviço, já eram quase 8 da noite. Pedro guardou as ferramentas na caixa metálica ao lado da bomba e foi até o pequeno escritório, onde seu Joaquim ficava contando dinheiro e reclamando de tudo. "Seu Joaquim, posso sair mais cedo amanhã? Preciso ir ao hospital ver minha mãe." O homem gordo levantou os olhos dos papéis e fez uma careta. "Você já faltou 2 dias essa semana por causa dessa história de hospital. Isso aqui não é casa da sogra, Pedro. É negócio sério." "Eu sei, seu Joaquim, mas ela está muito mal. Os médicos disseram que precisa operar logo. E o que eu tenho a ver com isso? Cada um com seus problemas. Você foi contratado para trabalhar, não para ficar inventando desculpa." Pedro engoliu a raiva e voltou para a bomba. Sabia que não podia se dar ao luxo de perder aquele emprego por pior que fosse. Com a mãe doente e as contas acumulando, cada real fazia diferença. Mas antes de continuar, me diz uma coisa. Você já teve que implorar perdão para um estranho por algo que fez sem querer? Aquela sensação de desespero, quando a gente sabe que pode ter estragado tudo. Era uma sexta-feira chuvosa, quando o dia mais importante da vida de Pedro começou. Ele havia dormido mal, preocupado com um telefonema do hospital. A condição da mãe havia piorado durante a madrugada e os médicos disseram que não podiam mais esperar. A cirurgia precisava ser feita o mais rápido possível, mas no particular, custaria mais de R$ 50 mil. Pedro chegou ao posto com a cabeça nas nuvens, pensando em como conseguiria tamanha quantia. Tentara falar com alguns agiotas que conhecia, mas nem eles se interessaram em emprestar uma quantia tão alta para alguém que ganhava um salário mínimo. Estava absorto em seus pensamentos quando um som diferente chamou sua atenção. Um ronco grave, potente, vinha da entrada do posto. Pedro olhou e seu coração quase parou. Era uma Ferrari vermelha.
brilhante como um espelho, com rodas que reluziam sob as luzes do posto. O carro parou na bomba Premium e Pedro se aproximou nervoso. Nunca havia visto um carro tão caro de perto. Devia custar mais de R$1 milhão, talvez 2. Era um sonho sobre rodas, algo que ele jamais imaginou poder tocar. O motorista saiu devagar. Era um homem de uns 50 anos, alto, bem vestido, com um relógio que brilhava no pulso e sapatos que pareciam ter custado mais que o salário anual de Pedro. Seus cabelos grisalhos estavam penteados para trás, e ele usava um terno azul marinho que devia ser sob medida. "Complete o tanque", disse o homem com voz firme, mas não grosseira. "E verifique o óleo também." "Sim, senhor." Pedro começou a abastecer o carro, tentando conter o nervosismo. Suas mãos tremiam levemente enquanto segurava a bomba. Quando terminou, foi até a frente para abrir o capô. "É uma máquina linda, senhor", Pedro comentou, tentando puxar conversa. O homem olhou para ele pela primeira vez. Seus olhos eram cinza-azulados, inteligentes, mas também cansados. Havia algo neles que Pedro não conseguia decifrar. "Gosta de carros?" perguntou Eduardo Mendes, pois era esse o nome do proprietário da Ferrari. "Gosto sim, senhor. Sempre gostei. Quando era pequeno, sonhava em ser mecânico, trabalhar com carros esportivos." "E o que aconteceu com esse sonho?" Pedro hesitou. Não estava acostumado a conversar com clientes, especialmente com alguém obviamente tão rico. "A vida aconteceu, senhor. Meu pai morreu quando eu estava no último ano do ensino médio. Tive que trabalhar para ajudar minha mãe." Eduardo assentiu em silêncio e Pedro abriu o capô para verificar o óleo. O motor da Ferrari era uma obra de arte, cada peça perfeitamente encaixada, cromada e reluzente. Pedro pegou a vareta com cuidado reverencial, como quem toca uma relíquia sagrada. Foi nesse momento que tudo mudou. Pedro estava concentrado verificando o nível do óleo, quando seu celular tocou alto no bolso. O som o fez dar um pulo de susto, e num reflexo automático, ele se virou rapidamente para pegar o telefone. A chave inglesa que estava em sua mão direita raspou na lateral do carro, fazendo um ruído metálico que ecoou como um trovão. Pedro congelou. Sua mão parou no ar, segurando ainda a chave inglesa. Devagar, como quem tem medo do que vai ver, ele se abaixou para olhar o estrago. Um risco profundo cortava a lateral da Ferrari, bem na altura da porta do motorista. A tinta vermelha estava riscada até a chapa, deixando uma marca prateada de quase meio metro de comprimento. Pedro sentiu o mundo desabar em cima dele. Suas pernas ficaram fracas e ele teve que se apoiar no carro para não cair. O celular continuava tocando no bolso, mas ele nem ouvia mais nada. Apenas olhava fixo para o risco, calculando mentalmente uma quantia que jamais conseguiria pagar. "O que foi?" Eduardo perguntou, notando que Pedro havia parado de se mexer. Pedro não conseguiu responder. Apenas apontou para o risco com a mão trêmula. Eduardo caminhou até onde ele estava e viu o estrago. O silêncio durou uma eternidade. Pedro caiu de joelhos no chão molhado do posto, as lágrimas brotando dos olhos antes mesmo que ele pudesse controlá-las. "Senhor, eu peço pelo amor de Deus, me perdoe." Pedro soluçou, as palavras saindo atropeladas. "Eu não fiz de propósito. Meu celular tocou e eu me assustei. Por favor, senhor, por favor, me perdoa." Eduardo ficou olhando para o jovem ajoelhado na sua frente. Depois olhou para o risco no carro. A chuva fina que caía tornava a cena ainda mais dramática. "Levante-se", Eduardo disse com voz baixa. "Senhor, eu pago tudo. Eu prometo." Pedro continuou chorando. "Pode demorar, mas eu pago tudo. Por favor, não me processe. Minha mãe está no hospital precisando operar, e se eu perder esse emprego, ela vai morrer." "Levante-se", Eduardo repetiu, dessa vez com mais firmeza. Pedro obedeceu, mas continuou chorando. Suas pernas tremiam tanto que ele mal conseguia ficar de pé. "Quanto você acha que vai custar para consertar?" Eduardo perguntou. Pedro engoliu em seco. Eu não sei, senhor. Deve ser muito caro. Talvez R$50 mil. Mais?" Eduardo caminhou ao redor do carro, examinando o risco de todos os ângulos. Pedro o acompanhou com os olhos, esperando a explosão de raiva que certamente viria. Mas Eduardo não gritou, não xingou, não ameaçou. Em vez disso, ele parou na frente de Pedro e o olhou nos olhos. "Você disse que sua mãe está no hospital." Pedro assentiu, ainda soluçando. "O que ela tem?"
Problema no coração, senhor. Precisa operar urgente, mas no SUS a fila é muito grande e no particular custa 50 mil reais. Eduardo ficou em silêncio por alguns segundos. Seus olhos estudavam o rosto de Pedro, como se estivesse tentando ler algo ali. Como é seu nome? Pedro Silva, senhor. Pedro, você tem filhos? Não, senhor. Só eu e minha mãe. Quanto você ganha por mês? Pedro hesitou. Um salário mínimo, senhor. R$ 1.500. Eduardo fez um cálculo rápido na cabeça. Mesmo que Pedro guardasse todo o salário, levaria mais de 3 anos para juntar o dinheiro do conserto, sem contar juros e correção. E isso se ele não gastasse um centavo com comida ou moradia. Quantos anos você tem? 28, senhor. E trabalha aqui há quanto tempo? 5 anos. Eduardo olhou para o posto ao redor. Era um estabelecimento comum, sem nada de especial. As bombas eram antigas. A pintura estava descascando em alguns lugares e o cheiro de óleo velho impregnava tudo. Quem é seu patrão? Seu Joaquim, senhor. Ele está ali no escritório. Eduardo olhou na direção que Pedro apontava e viu um homem gordo atrás de um vidro embaçado, aparentemente contando dinheiro. Ele trata bem vocês? Pedro hesitou novamente. Não queria falar mal do patrão, mas também não conseguia mentir. Ele é uma pessoa difícil, senhor, mas não posso reclamar. Tenho sorte de ter um emprego. Eduardo sorriu de leve pela primeira vez. Havia uma honestidade naquele jovem que ele não via há muito tempo. No mundo dos negócios onde vivia, cercado de sócios, advogados e executivos, todos mentiam com a maior naturalidade. Todos tinham segundas intenções, mas ali estava um rapaz que acabara de causar um prejuízo enorme e ainda assim se preocupava em não falar mal do patrão. Pedro, me escuta bem, Eduardo disse, colocando a mão no ombro do jovem. Sobre o risco no carro, esqueça. Não quero que você pague nada. Pedro arregalou os olhos. Como assim, senhor? Foi um acidente. Eu vejo que você é um rapaz honesto, trabalhador. Não vou arruinar sua vida por causa de um risco numa chapa de metal. Mas, senhor, o conserto deve custar uma fortuna. Pedro, você quer saber quanto eu gastei nesse carro? Pedro assentiu. 2,5 milhões de reais. O conserto de um risco como esse não vai me levar à falência. Pedro ficou em silêncio, tentando processar aquelas informações. 2,5 milhões de reais. Era mais dinheiro do que ele conseguia imaginar. Mas eu quero fazer uma proposta para você. Eduardo continuou. Você disse que gosta de carros, que sonhava ser mecânico? Sim, senhor. Eu tenho uma concessionária de carros importados, a Mendes Imports. Já ouviu falar? Pedro conhecia a concessionária de nome. Era o lugar mais luxuoso da cidade para comprar carros caros. Já ouvi, sim, senhor. Preciso de alguém para cuidar dos carros na oficina. Alguém que trate cada veículo como se fosse seu próprio filho. Você toparia trabalhar lá? Pedro não conseguia acreditar no que estava ouvindo. O senhor está falando sério? Completamente sério. O salário inicial seria 5 mil reais por mês, mais benefícios. E se você se dedicar, pode crescer muito lá dentro. 5 mil reais. Era mais de 3 vezes o que Pedro ganhava no posto. Com esse dinheiro, ele poderia pagar a cirurgia da mãe em poucos meses e ainda sobrar para as despesas básicas. Senhor, eu não sei como agradecer, Pedro disse, as lágrimas voltando aos olhos, mas dessa vez de alegria. Não precisa me agradecer agora. Primeiro vamos ver como você trabalha. Pode começar segunda-feira? Pode sim, senhor. Pode sim. Eduardo tirou um cartão do bolso e entregou para Pedro. Esse é meu cartão. Segunda-feira às 8 da manhã, você me procura na concessionária. Pergunte por Eduardo Mendes. Pedro olhou o cartão com reverência, como se fosse feito de ouro. Eduardo Mendes, o senhor é o dono da Mendes Imports? Sou sim. E sobre sua mãe, Pedro? Ela está em qual hospital? Hospital das Clínicas, senhor. Eduardo tirou o celular do bolso e discou um número. Dr. Roberto, sou o Eduardo Mendes. Estou bem, obrigado. Escuta, preciso de um favor. Tenho um funcionário novo cuja mãe precisa de uma cirurgia cardíaca urgente. Não, é particular. Ela está no público. Entendo. Sim, pode transferir ela para o Santa Cruz hoje mesmo. Autorizo todos os procedimentos necessários. Não, pode colocar na minha conta. Obrigado, Roberto. Pedro estava ouvindo a conversa com a boca aberta. Pronto, Eduardo disse, guardando o celular.
Sua mãe vai ser transferida hoje mesmo para o Hospital Santa Cruz. É o melhor hospital cardiológico da cidade. O Dr. Roberto Cardoso vai cuidar pessoalmente do caso dela. Pedro caiu de joelhos novamente, mas dessa vez não era de desespero. Era de gratidão pura. Senhor, eu não mereço tanta bondade. Eu não sou ninguém. Pedro, levante-se, Eduardo disse, ajudando o jovem a ficar de pé. Você é alguém, sim. É um homem trabalhador, honesto, que cuida da mãe com dedicação. Isso vale muito mais que qualquer diploma ou conta bancária. Cá entre nós, querido ouvinte. Você acha que existe coincidência no mundo? Ou foi o destino que fez Pedro riscar justamente o carro de alguém que poderia mudar sua vida para sempre? Pausa o vídeo agora e vai nos comentários contar sua experiência. Já passou por alguma situação onde um erro se transformou na maior bênção da sua vida? Naquela noite, Pedro não conseguiu dormir. Ficou olhando para o cartão de Eduardo, ainda sem acreditar que tudo aquilo era real. Na manhã seguinte, foi até o hospital e encontrou sua mãe sendo transferida para um quarto luxuoso no Santa Cruz. Ela estava confusa, sem entender o que estava acontecendo. Pedro, meu filho, como você conseguiu dinheiro para tudo isso? Pedro contou toda a história para a mãe, desde o acidente com o carro até a proposta de emprego. Dona Conceição chorou de emoção. Esse homem é um anjo que Deus colocou no seu caminho, ela disse, segurando as mãos do filho. Eu também acho, mãe. Promete uma coisa para mim. Vai trabalhar com dedicação total, vai honrar a confiança que ele depositou em você. Prometo, mãe. Vou fazer tudo para não decepcionar ele. Na segunda-feira, Pedro chegou à concessionária Mendes Imports às 7h45 da manhã. Usava a melhor roupa que tinha. Uma calça jeans escura e uma camisa branca que havia comprado especialmente para a ocasião. A concessionária era ainda mais impressionante do que ele imaginava. Carros de luxo brilhavam sob luzes especiais, cada um custando mais que uma casa. Ferrari, Lamborghini, Porsche, Maserati. Pedro sentia como se estivesse num museu. Posso ajudá-lo? Perguntou uma recepcionista elegante. Estou procurando o senhor Eduardo Mendes. Ele me disse para procurá-lo hoje. A moça olhou Pedro de cima a baixo, claramente duvidando que alguém vestido tão simplesmente tivesse negócios com o dono da empresa. Senhor Mendes está em reunião. Talvez seja melhor marcar um horário. Diga a ele que o Pedro Silva está aqui. Ele está me esperando. A recepcionista suspirou e fez uma ligação. Pedro ouviu quando ela disse: Senhor Eduardo, tem um tal de Pedro Silva aqui dizendo que o senhor está esperando ele. Ela parou de falar e olhou para Pedro com surpresa. O senhor pode subir. 15º andar, última porta do corredor. Pedro subiu no elevador com o coração batendo forte. Quando chegou ao andar indicado, encontrou Eduardo numa sala enorme com vista panorâmica da cidade. Pedro, pontual. Gosto disso. Como está sua mãe? Muito melhor, senhor Eduardo. A cirurgia foi um sucesso. Não sei como agradecer. Que bom. E está pronto para começar a trabalhar? Sim, senhor. Eduardo levou Pedro para conhecer a oficina da concessionária. Era um ambiente impecável, com ferramentas de última geração e mecânicos especializados, cuidando de carros caríssimos. Pedro, quero apresentá-lo ao Roberto, nosso chefe de oficina. Roberto era um homem de uns 40 anos, experiente, que olhou Pedro com certo ceticismo. Então você é o novo funcionário que o senhor Eduardo comentou? Sou sim, senhor. Tem experiência com carros importados? Pedro hesitou. Não, senhor, mas tenho muita vontade de aprender. Roberto trocou um olhar com Eduardo como se dissesse: Você tem certeza disso? Roberto, dê uma chance para o Pedro. Pode começar com os serviços mais básicos e vai aprendendo aos poucos. Certo, senhor Eduardo. Pedro, você começa limpando os carros e organizando as ferramentas. Vamos ver como se sai. Durante as primeiras semanas, Pedro se dedicou como nunca em toda a sua vida. Chegava sempre 15 minutos antes do horário e saía depois de todos terem ido embora. Limpava os carros com um cuidado obsessivo, como se cada um fosse seu próprio bem mais precioso. Roberto, que inicialmente estava cético, começou a reparar na dedicação do rapaz. Pedro, você quer aprender a trocar óleo? Quero sim, senhor Roberto. Então vem aqui. Mas cuidado, esse Porsche custa R$800 mil. Pedro aprendeu rápido. Suas mãos, que sempre foram habilidosas, se adaptaram naturalmente ao trabalho delicado que os carros de luxo exigiam.
Em poucos meses, já estava fazendo revisões completas e pequenos reparos. Eduardo acompanhava o progresso de longe, sempre perguntando para Roberto como Pedro estava se saindo. Senhor Eduardo, esse menino é uma joia rara. Nunca vi ninguém com tanta dedicação e ele aprende rápido demais. Pedro não sabia, mas Eduardo havia pedido para Roberto observar não apenas seu desempenho técnico, mas também sua honestidade. Várias vezes, pequenos valores eram deixados esquecidos nos carros que Pedro limpava. Relógios caros, carteiras com dinheiro, celulares. Pedro sempre entregava tudo para Roberto no mesmo dia. Senhor Roberto, encontrei isso no Maserati, dizia, entregando um relógio que custava mais que seu salário anual. Depois de 6 meses, Eduardo chamou Pedro para uma conversa. Como você está se sentindo aqui na empresa? Muito feliz, senhor Eduardo. É o melhor lugar onde já trabalhei. E os outros funcionários? Te tratam bem? Tratam sim. No começo alguns desconfiavam, mas agora já me aceitaram. Pedro, quero fazer uma proposta. Você toparia fazer um curso técnico em mecânica automotiva? Eu pagaria o curso. Pedro quase caiu da cadeira. O senhor pagaria um curso para mim? Sim. Vejo que você tem talento natural, mas precisa de conhecimento técnico mais aprofundado. Com o curso você poderia crescer muito mais aqui dentro. Senhor Eduardo, eu aceito. Vou me dedicar ao máximo. O curso durou 2 anos. Pedro estudava de noite depois do trabalho e aos fins de semana. Sua dedicação era total. Suas notas eram sempre as melhores da turma. Durante esse período, a relação entre Eduardo e Pedro se aprofundou. Eduardo começou a ver no jovem não apenas um funcionário, mas alguém em quem podia confiar verdadeiramente. Pedro, posso te fazer uma pergunta pessoal? Pode sim, senhor Eduardo. Por que você nunca perguntou por que eu te ajudei tanto? A maioria das pessoas já teria perguntado. Pedro pensou um pouco antes de responder. Porque não importa o motivo, senhor Eduardo. O importante é que o senhor teve bondade no coração. Seja lá por que foi, sou grato para sempre. Eduardo sorriu. Sabe, Pedro, quando você riscou meu carro, eu vi algo nos seus olhos que não via há muito tempo. O que foi, senhor? Honestidade verdadeira. Você estava desesperado, mas mesmo assim não tentou mentir ou fugir da responsabilidade. Isso é raro hoje em dia. Eu fui criado assim, senhor. Minha mãe sempre me ensinou que honestidade vale mais que qualquer coisa. Sua mãe é uma mulher sábia. Foi nessa época que Pedro soube a verdadeira história de Eduardo. O empresário havia perdido os pais num acidente de carro quando tinha apenas 20 anos. Herdou uma pequena oficina mecânica que, com muito trabalho e dedicação, transformou no império de concessionárias que era hoje. Eu me vi em você naquela noite, Pedro. Um jovem batalhador cuidando da mãe sozinho. A única diferença é que eu tive sorte nos negócios. Não foi só sorte, senhor Eduardo. Foi muito trabalho e inteligência. Obrigado, Pedro. Mas você sabe o que mais me impressiona em você? O que, senhor? Em 2 anos trabalhando aqui, você nunca pediu um aumento de salário. Nunca reclamou de nada. Sempre grato por tudo. Pedro ficou sem graça. É que eu já ganho muito mais do que mereço, senhor Eduardo. Você merece muito mais do que ganha, Pedro. E é por isso que vou fazer uma proposta. Eduardo abriu uma gaveta da mesa e tirou alguns papéis. Quero te oferecer sociedade na empresa. 10% das ações da Mendes Imports. Pedro ficou sem fala. 10% de uma empresa daquele tamanho valia milhões de reais. Senhor Eduardo, eu não posso aceitar isso. É demais. Pedro, você já provou seu valor centenas de vezes. Preciso de alguém de confiança para me ajudar a tocar os negócios. E não conheço ninguém mais honesto que você. Deixa eu te perguntar uma coisa. Será que Pedro aceitou a sociedade ou achou que estava sonhando acordado? Para o vídeo 1 minutinho e me conta o que você faria no lugar dele. Será que a gente às vezes tem medo de aceitar as bênçãos que a vida oferece? Pedro aceitou a proposta com lágrimas nos olhos. Nos anos que se seguiram, a empresa cresceu ainda mais sob a parceria dos dois. Pedro se casou com Ana, uma enfermeira que conheceu durante o tratamento da mãe, e eles tiveram 2 filhos. Dona Conceição viveu mais 15 anos após a cirurgia, tempo suficiente para conhecer os netos e ver o filho se tornar um empresário respeitado. Mas a história mais bonita veio anos depois. Pedro, agora um homem próspero, criou um programa social na empresa.
Todo mês eles contratavam jovens em situação de vulnerabilidade, oferecendo emprego, curso técnico e oportunidade de crescimento. Por que você faz isso, Pedro? Eduardo perguntou um dia. Porque eu sei como é estar desesperado, Sr. Eduardo. Se o senhor não tivesse me dado uma chance, eu ainda estaria no posto de gasolina ganhando o salário mínimo. E você acha que fez a diferença para esses jovens? Eu espero que sim, da mesma forma que o senhor fez diferença na minha vida. Eduardo olhou para Pedro com orgulho paternal. Você sabe qual foi o melhor investimento que já fiz na vida? Qual foi, Sr. Eduardo? Ter perdoado um risco no carro. A Ferrari vermelha ainda estava na garagem de Eduardo e ele nunca consertou o risco. Sempre que alguém perguntava por quê, ele respondia: porque aquela marca me lembra do dia em que um acidente se transformou na maior bênção da minha vida. Agora me fala sinceramente, você acredita que por trás de cada acidente pode estar escondida uma grande oportunidade? Deixa pausado e vai comentar sua resposta. Será que às vezes Deus usa nossas falhas para nos levar exatamente onde precisamos estar?